Bem, boa noite, vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos estudando as cartas que são conhecidas como pastorais. E chegamos agora ao capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vemos que até aqui o apóstolo vem aconselhando Timóteo, transmitindo conhecimento e expondo doutrinas de forma criteriosa. Nós vemos aqui bem criterioso mesmo. O apóstolo Paulo ele explica normalmente com detalhes as doutrinas para Timóteo, como por exemplo as características dos oficiais e uma série de coisas que ele já falou ao longo da carta, Então ele está formando bem o pastorado de Timóteo. Paulo tinha em mente o próprio Timóteo e a igreja de Éfeso, que ele estava enviando o Timóteo para a igreja de Éfeso. Agora mostra por que tanto cuidado é necessário. Vamos entender, no início da igreja, apesar das perspectivas que eles tinham, porque era uma nova ordem de coisas, era uma nova sociedade que estava sendo formada, baseada no amor, na justiça, em todos os valores de Deus. Tanto que os cristãos da igreja primitiva, no primeiro século, eles vendiam tudo, eles iam viver todos juntos e repartiam tudo e tudo mais, Essa não era uma doutrina, eles fizeram isso, a perspectiva que eles tinham era desse tipo de vida, Mas surpreendentemente surgiam falsos profetas no meio deles. Era uma coisa que eles não esperavam que acontecesse, Então nós entendemos os critérios do apóstolo Paulo, tanto cuidado com Timóteo, porque Paulo estava vendo que isso estava acontecendo com a igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo se dedicou, como nós vimos ali, por 3 anos, Só na escola de Tirano, Paulo ficou 2 anos, ele alugou o prédio e fazia os cultos ali, os estudos ali, Então, apesar das perseguições externas, era difícil entender que muitos apóstatas iriam permanecer no meio e ensinando, querendo ensinar. Pessoas que já tinham apostatado do Evangelho. Aqui é um detalhe importante para entender. O falso profeta, normalmente ele é um apóstata. Normalmente é alguém que abraçou a fé no começo, que seguiu até um certo tanto do caminho, depois escolheu simplesmente querer ter algum tipo de primazia, alguma coisa, e ensinando coisas erradas. O apóstata não é só aquele que sai e abandona a igreja. Muitas vezes as pessoas apostatam do Evangelho e permanecem no meio, Então isso tudo trouxe perplexidade para eles. Muitos estavam ensinando heresias, como se fosse o Santo Evangelho de Cristo. Por isso Paulo declara que o Espírito afirma expressamente. Vamos ver lá? 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ler aqui até o verso 5. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, letra maiúscula. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, dentro desse cenário que Paulo está criteriosamente ensinando Timóteo a sã doutrina, como pastorear a igreja, ele começa então a preparar Timóteo para enfrentar o falso ensino dos falsos mestres. E aqui ele começa esse capítulo dizendo: ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente. O apóstolo Paulo, como apóstolo, lembra? Acho que nas 2 últimas aulas eu falei isso,
O apóstolo Paulo, como apóstolo, ele recebia revelação. Um profeta do Antigo Testamento, um profeta legítimo do Antigo Testamento, ele poderia falar, o Espírito afirma expressamente. Ele poderia dizer, assim diz o Senhor. Os apóstolos, eles poderiam dizer isso, como Paulo diz, o Espírito afirma expressamente, porque ele era um apóstolo. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho autoridade nenhuma para dizer isso. Aliás, depois do último apóstolo, ninguém mais tem autoridade de dizer isso. A única possibilidade que nós temos de dizer isso é quando nós estamos lendo esse texto e falando exatamente o que o texto está dizendo. Exatamente as mesmas palavras, só vamos cuidado com a posição das vírgulas, para não mudar o sentido do que está sendo falado. Tem que ter temor e zelo. Então ele diz aqui, o Espírito afirma expressamente, tá? E o que ele está dizendo aqui? Ele está se referindo a dias futuros, não só aquela situação de falsos mestres. Ele está dizendo que a questão dos falsos mestres iria piorar e que nos últimos dias a apostasia seria grande. É isso que ele está dizendo aqui. Então, os falsos profetas, em toda a história da igreja, em todo o tempo, estiveram andando junto aí, caminhando junto com a igreja, como Cristo falou do trigo e do joio, por exemplo, né? E nos últimos tempos essa situação seria pior, tá? Não foi só Paulo que falou isso, Pedro também fala. Vamos ver lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas que estariam nos últimos tempos duvidando da promessa da vinda de Cristo, dizendo, não, está demorando, esquecendo que a Bíblia fala que essas pessoas agiriam assim, né? Cristo fala, cuidado, porque quando o dono da vinha demorar para voltar, e quando ele voltar, que voltará em dia e hora que não se espera, cuidado para não te encontrar batendo nos servos, né? E fazendo, aí ele fala ali algumas coisas, orgias e coisas assim. Então ele fala que essa demora, suposta demora para nós, né? Que Deus está no tempo determinado dele. Essa demora já era prevista desde o começo da igreja, tá? Então, como falsos mestres perturbaram Israel, também perturbarão a igreja de Cristo. Por isso é tão necessário que os pastores advirtam o povo sobre cada surgimento de falsos ensinos e heresias. Veja aqui no verso 6, desse capítulo 4 mesmo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Eu, como pastor, e creio que outros pastores já passaram por isso, tem pessoas que falam assim, não, mas não pode falar de outras doutrinas, não pode falar de falsos ensinos, não pode falar, né? Não, se o pastor deixar de falar, ele simplesmente vai estar se omitindo de advertir, né, a sua igreja, né, de ensinar, tá? Então tudo que é bíblico é dever daquele que ensina falar, desde o amor, da misericórdia até a ira, céu, inferno, falar da verdadeira pregação, da sã doutrina, falar da falsa pregação, dos falsos mestres. Esse aí é o dever. E aqui no texto que Paulo menciona aqui, né, ele diz, vamos ver o que o Espírito afirma expressamente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Agora, olha o motivo, porque são vários motivos que a pessoa apostata na fé, mas ele está se referindo a dois motivos aqui.
em particular, que tem muito a ver com a igreja de Éfeso. Nos últimos tempos, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui são dois motivos, não é um motivo só. Esses espíritos enganadores são os falsos profetas. São os falsos profetas. E a ensino de demônios. Então, o que acontece? São duas frentes aí, tá? A frente demoníaca do mal, o império da maldade mesmo, influenciando negativamente para que as pessoas sejam contaminadas na igreja, e a malignidade dos homens, que por algum interesse, alguma coisa, é claro que vai ter uma influência espiritual, tudo tem, né? Positivo ou negativo. Mas são dois motivos aqui. Espíritos enganadores são dos homens, e há ensinos de demônios. Irmãos, isso aqui é tão grave, mas tão grave, que nós vemos igrejas instituídas, fundamentadas em cima de coisas que ele fala aqui. Nós vemos isso, nós sabemos que isso existe, de tão grave que é. Então veja bem, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí ele vai escrever: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então veja bem, quando fala, muitas vezes quando a Bíblia fala que todo mentiroso irá para o inferno, não está se referindo propriamente a pessoas que não dão uma descrição exata dos fatos. Se uma pessoa não der uma descrição exata dos fatos, você pode falar, ela mentiu. Mas o que está se referindo, nós devemos dar a descrição exata, né? Não estou defendendo a mentira, não é isso. Mas quando está dizendo que todos os mentirosos são aqueles que negam a verdade. A mentira é a oposição à verdade. Aqui está se referindo à verdade do Evangelho. Então, esses que pregam a mentira e que aceitam a mentira, e que preferem escolher e seguir a mentira em vez da verdade, é esses que se referem àqueles versículos que fala, né? Os adúlteros, os homicidas e todo o mentiroso. Se refere a isso aqui. Todos aqueles que estão em contrariedade à verdade, tá? É óbvio e claro que nós não devemos contar mentiras aí banais, porque a gente vai quebrar, por exemplo, o nono mandamento ou alguma outra coisa, obviamente, tá? Mas a gravidade que está sendo falada aqui é muito mais ampla do que simplesmente alguém bate na porta e fala que eu não estou. É uma mentira, né? Mas o que está se referindo, e não deve ser feito, mas o que está se referindo aqui é algo muito mais... Dá para entender isso aqui, né? Eu não estou defendendo mentira, não, tá? É que nem o caso de Sifra e Poá, por exemplo, as duas parteiras. O faraó, né, ordenou que elas matassem todos os meninos. E quando eles perceberam que elas não estavam matando todos os meninos, falaram: mas por que vocês não estão cumprindo a ordem do faraó? Aí elas falaram: não, é que as mulheres hebreias são mais vigorosas do que as egípcias. Não são, então quando a gente chega lá, já nasceu, elas já esconderam e tal. Elas não falaram a descrição exata dos fatos, mas elas priorizaram a justiça do reino de Deus. Entende? Elas priorizaram a justiça. Foi melhor aquilo do que entregar os meninos que estavam nascendo para serem mortos cruelmente. Uma barbaridade, né? Matar bebezinho em defesa. Então, a própria Raabe lá, quando protegeu os espias, né? Também, né? Então, não se trata da descrição exata dos fatos, está falando aqui, mas os mentirosos que negam a verdade do Evangelho. Então, olha só, verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras. Irmãos, nós temos sempre que analisar os contextos, né? Então, que esse contexto aqui está falando de pessoas que obedecem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. A pessoa não tem remorso. Não adianta você falar para ela: você não tem temor de fazer, ela não está nem aí, porque a consciência dela está cauterizada e ela vai caminhar para a repentina destruição.
vai ter até uma certa prosperidade no caminho. Só que depois vem repentina destruição, como o apóstolo Pedro diz. Verso 3. Olha, aqui vai falar de duas falsas doutrinas que o apóstolo Paulo, irmãos, dizendo que o Espírito Santo revelou expressamente para ele. Duas doutrinas que são mentirosas. Quais são elas? Verso 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. São duas doutrinas mentirosas. Mentirosas. É isso que está sendo dito aqui. E ele ainda fala que o Espírito Santo, o Espírito afirma expressamente. Né? Verso 2, vamos de novo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm que autorizar a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Tá? Então olha só como são feitas essas doutrinas. Essas duas doutrinas que estão mencionadas aqui, são doutrinas espúrias, doutrinas falsas. Elas são feitas, fundamentadas em passagens isoladas da Bíblia. As duas. É por isso que nós devemos sempre olhar a Bíblia contextualmente. Por exemplo, que proíbe um casamento, o celibato tem fundamento bíblico. Se você pegar lá Mateus 19, Cristo vai falar assim: tem homens, tem eunucos, que os homens fizeram eunuco. São aqueles quando os reis pegavam os escravos, né, para cuidar do harém e forçadamente, né, fazer ali uma espécie de castração, uma coisa assim. Tem homens que os homens fizeram eunuco. Tem homens que a si mesmos se fizeram eunuco. Ali de fato está falando do celibato. São homens que decidiram não tomar mulher para seguir o ministério de alguma forma, como o apóstolo Paulo, por exemplo, Barnabé. O apóstolo Paulo provavelmente era viúvo, nós não temos certeza, mas o fato é que ele não tinha uma esposa durante o período que ele escreveu essas cartas. Ele não tinha esposa. Depois ele morreu, né? Então ele não tinha. Talvez ele fosse viúvo, porque antes da conversão ele fazia parte do Sinédrio, e para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado. Então, como após a conversão dele ele era um homem só, provavelmente ele era viúvo, provavelmente. Mas não podemos afirmar, tá? E Barnabé também não tinha esposa, porque Paulo fala: será que só eu e Barnabé não temos direito de tirar uma irmã como nossa esposa? Quer dizer que os outros tinham esposa e ele e Barnabé não tinham. Mas aí eles eram celibatários, tá? Então olha só. Há eunucos que os homens fizeram eunucos, capítulo 19 de Mateus. Há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E há eunucos que nasceram eunucos. São homens que nasceram sem condição, né, de ter uma mulher, alguma coisa assim. Então, existe uma base bíblica para o celibato. O que não existe é uma base bíblica para obrigar o celibato. O celibato ele é voluntário. Então Cristo fala: há homens que a si mesmos se fizeram eunucos. Eles decidiram partir para o celibato. Está dando para entender isso? Tá? Então, se a pessoa quiser ser celibatária, tanto homem como mulher, se ele quiser ser celibatário por algum motivo, ele pode, ele não é obrigado a casar, tá? Ele pode ser. O que não pode é você obrigar as pessoas a serem celibatários, proibir o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, tá? Ficamos com dúvida aqui? Não? Tá. Então você vê que é uma passagem bíblica distorcida, tirada do contexto, que deu margem a uma doutrina espúria. A abstinência de alimentos também. Se você pegar lá Levítico 11, por exemplo, vai ter lá a questão dos animais impuros. Nós já tratamos isso quando nós estudamos, não sei se os irmãos lembram, bem, quando nós estudamos as seitas heréticas, as 3 seitas heterodoxas, né? Então não vou nem aprofundar disso, mas quando a arca de Noé chega, Deus dá ordem, Gênesis 9:3, né? Pode comer de todo animal
Todo animal que vive e se move, só se preserva do sangue. Depois de Levítico 11, Deus dá ordem para não comer os animais impuros, que era uma forma de distinguir, né, o povo de Deus, que seria o povo puro. É uma ilustração, porque o povo na prática não era puro, mas era uma forma de Deus ensinar as gerações futuras, certo? Então os eleitos seriam puros e os impuros. Então nessa ilustração, os eleitos, o povo eleito não comia os animais impuros, porque os ímpios comiam os animais impuros, tá? Mas depois, em Atos 15, no concílio da igreja, quando os apóstolos já estavam lançando, já iam começar, né, a lançar os fundamentos da igreja, todo mundo lembra, houve aquela cisma com os judaizantes e tal, que queriam que práticas do judaísmo estivessem presentes na igreja. Eles fazem um concílio e decidem, então, pode comer tudo, né? Só evitar a contaminação dos ídolos, a relação sexual ilícita e carnes focadas no sangue. Então, se houver alguma restrição, seria essa, tá? Mas poder comer de tudo. E aqui o apóstolo Paulo fala que de tudo, verso 4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusado, tá? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu sempre que eu vou fazer um alimento, tá? Então nós vemos aqui que o falso mestre, ele é um apóstata. Não é porque ele está à frente de uma comunidade que ele não é um apóstolo. Nós vemos aqui que essas doutrinas, essas falsas doutrinas, elas surgiram de espíritos enganadores, são o espírito dos homens, e ensinos de demônios. Ensinos de demônios, tá? E nós vimos aqui com um pouco mais de profundidade que essas doutrinas, essas duas doutrinas escuras que Paulo menciona aqui, elas são retiradas da própria Bíblia, só que tirada de contexto. Por isso nós não podemos tirar partes do contexto, tá? Vamos ver aqui o verso